A reparação de uma fraude jurídica. O Comitê das Nações Unidas considera que Lula teve os direitos políticos violados pela Lava Jato. Um tapa na cara do Brasil. Deputado arruaceiro Daniel Silveira é indicado para a Comissão de Constituição e Justiça na Câmara. Um presidente que vive de ameaças. Bolsonaro quer que os militares comandem o processo eleitoral no país. Na economia, a inflação explode, a bolsa cai e o dólar volta a subir. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia que está começando agora. A decisão mais importante desta semana veio da ONU, das Nações Unidas. O Comitê de Direitos Humanos, uma espécie de corte internacional da ONU, considerou que a Lava Jato, a operação brasileira, violou os direitos do ex-presidente Lula, em vários pontos. Citaram especificamente na decisão da ONU. Aquela condução coercitiva, lembram quando Lula foi tirado de casa e levado para o aeroporto de Congonhas? Ele nunca tinha se negado a prestar depoimento, fizeram um espetáculo com a polícia para parecer que ele era um bandido que estava sendo preso e tal. Então ali na condução coercitiva, o Comitê da ONU considerou que aquilo atacou o direito à liberdade de Lula. Na quebra de sigilo telefônico da família dele, foram reveladas, liberadas para publicação pelo juiz Sérgio Moro, conversas da dona Marisa, da primeira-dama, com a família, que não tinham nada a ver com investigação, nada a ver com Lava Jato, só para expor a família. Ali também se entendeu que foi atacado o direito à privacidade de Lula e de sua família. E o veto à candidatura em 2018. O veto promovido pelo Supremo Tribunal Federal, com pressão militar, a ONU considerou que foram atacados os direitos políticos do ex-presidente, além de todo o processo, em suma, ter sido uma fraude jurídica e processual. Isso tudo foi explicado pelos advogados do ex-presidente, Cristiano Zanin e Valesca Martins. Estamos aqui hoje para anunciar que recebemos do Comitê de Direitos Humanos da ONU a decisão que encerra o caso do ex-presidente Lula, que nós levamos aquele órgão em 2016. A ONU nos mandou uma decisão que acolhe todos os fundamentos que nós apresentamos. Então, a ONU acolheu a violação grosseira de 4 artigos do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, da mesma forma que nós apresentamos no comunicado que foi apresentado em 28 de julho de 2016 e que foi posteriormente aditado. Bom, a mídia comercial aqui no Brasil tentou ignorar esse fato. No primeiro dia, não trouxe a informação, estava lá em notinha de rodapé, a Globo mal falou do assunto. Só depois que o tema ganhou as manchetes internacionais é que aí a Globo resolveu também noticiar. A gente percebe que essa decisão da ONU foi destaque em várias agências como Reuters, como a alemã Deutsche Welle, como a Al Jazeera, do mundo árabe, jornais em inglês, francês, sites. O mundo inteiro noticiou. Aí, a Globo também resolveu contar o que tinha acontecido. Mas demorou, hein? Até porque não haveria Lava Jato sem o apoio da mídia, especialmente das organizações Globo. Vocês se lembram dessa fotografia? O juiz Sérgio Moro ganhando o troféu do João Roberto Marinho, o juiz que faz a diferença. Ali se selou a aliança Globo-Lava Jato. Sem a Globo, não haveria Lava Jato. Não haveria essa operação cheia de ilegalidades e perseguição ao ex-presidente Lula. Por isso a Globo tem até vergonha de agora ter que assumir que tudo aquilo foi uma fraude jurídica, com o apoio da Globo. Foi uma grande vitória técnica dos advogados de Lula, porque eles insistiram, hein? Esse processo mesmo que está lá na ONU começou em 2016. Naquela época, dizer que a Lava Jato era uma operação ilegal era difícil, porque as pessoas ficavam isoladas. A máquina midiática era tão grande que quem se levantasse para dizer, olha, essa Lava Jato tem problema.
petista, não sabe perder, defensor de bandido. E no final, o bandido era o juiz. O juiz era ladrão, como se diz no futebol. Não é? Então, os advogados perseveraram, entraram com ação na ONU em 2016, demorou quanto? 6 anos para sair a decisão, que agora chancela, tem um carimbo internacional, confirmando aquilo que o Supremo Tribunal Federal no Brasil também já tinha dito. É uma vitória também dos juristas que durante esses anos todos insistiram, olha, Lava Jato, não se impressionem com essa coisa midiática, está tudo errado do ponto de vista jurídico. Então, juristas, grupo Prerrogativas, que é um grupo de advogados e juristas que insistiu muito nessa tese. Vitória daquelas pessoas que montaram as barracas no acampamento lá em Curitiba enquanto Lula estava preso. Vitória da imprensa de resistência que não assumiu esse discurso oficial de que a Lava Jato era a operação que ia salvar o Brasil, muito ao contrário. E vitória da persistência pessoal de Lula, porque Moro achava que ia prender o Lula, que o Lula ficaria desmoralizado, que pediria, pelo amor de Deus, para colocarem uma tornozeleira eletrônica e ele ir para casa desmoralizado e nunca mais voltaria para a política. Deu tudo errado para o Moro e para a Globo. O Lula virou o jogo, os advogados e as pessoas que insistiram na tese e conseguiram desmontar essa operação conhecida como a Lava Jato. O homem que passou 580 dias preso num processo injusto, curiosamente, é hoje a principal esperança para desmontar o bolsonarismo, para enfrentar o bolsonarismo. Lula vai liderando essa frente que não é de esquerda, é uma frente democrática. E esta semana recebeu o apoio do PSB, esteve lá no evento do Partido Socialista Brasileiro, ao lado do ex-governador Flávio Dino, ao lado de Geraldo Alckmin, que deve ser o vice de Lula pelo PSB. Uma cena até curiosa, o Alckmin ao lado de Lula, Dino e outros, ouvindo a música Internacional Comunista, né, que é uma música típica da esquerda. Não tem muito a ver com o Alckmin, mas essa é a cena também que marcou esta semana. O Lula ganhou ainda o apoio da Rede, com Randolph Rodrigues, Túlio Gadelha e outros. Faltou a Marina Silva, que faz parte da Rede, mas ainda está magoada com o PT. Lula está insistindo para trazê-la de volta para esta aliança. Conversas também com o Partido Solidariedade, do Paulinho da Força, e com o Partido PSD, do Gilberto Kassab, importante para fechar uma aliança em Minas Gerais. É uma frente para enfrentar a barbárie. A barbárie, é a democracia contra a barbárie. Do lado da barbárie, essa semana tivemos o deboche promovido pelos bolsonaristas, indicando Daniel Silveira, o deputado arruaceiro, para a Comissão de Constituição e Justiça mais importante da Câmara. Ele que foi condenado por 10-1 no Supremo Tribunal Federal por ameaçar juízes, ameaçar inclusive de agressões físicas e morte. Foi indicado também para a Comissão de Segurança da Câmara. O Bolsonaro fez até um ato de desagravo, de apoio ao Daniel Silveira dentro do Palácio. Ele vai dobrando a aposta. E também desafiou o sistema eleitoral mais uma vez, o presidente da República, dizendo: os militares têm que estar lá na hora da contagem dos votos, tem que ter um cabo que saia de dentro da sala secreta do TSE e vá para uma outra sala onde os militares vão acompanhar tudo. O que ele acha, o Bolsonaro? Ele acha que ele reescreve a Constituição? Não tem nada disso. Está fazendo fumaça para disfarçar os problemas concretos da vida dos brasileiros. Os presidentes da Câmara e do Senado saíram em defesa do sistema eleitoral, contrapondo essa fala de Bolsonaro. Na economia, um quadro cada vez mais complicado. A inflação em abril, a prévia do IPCA, é a maior em 27 anos de Plano Real. 1,73% de inflação em um mês apenas. Com isso, o acumulado em 12 meses está em 12%. Então, todo mundo está vendo isso, quem vai ao mercado, né? O que você conseguia com R$300 você enchia um carrinho, hoje você não enche nem um terço do carrinho do supermercado. Ao mesmo tempo, no mercado financeiro, a bolsa caindo e o dólar subindo. O dólar sobe, é um sinal de desconfiança com a economia brasileira. Investidores internacionais estão preferindo correr para os Estados Unidos, porque lá também os juros subiram. Então, se juro alto no Brasil ou juro um pouquinho mais alto nos Estados Unidos, prefiro os Estados Unidos,
ou à Europa, porque aqui no Brasil, situação de incerteza diante da eleição e desse governo que aposta no caos. O Congresso aprovou esta semana um Auxílio Brasil permanente de R$ 400. O Bolsonaro queria só até a eleição, era uma coisa eleitoreira, e foi aprovado de maneira permanente, ainda tem que se discutir alguns detalhes. Notícia importante dessa semana também, aí no campo das comunicações, a compra do Twitter pelo bilionário sul-africano Elon Musk, o homem mais rico do mundo. Varia um pouco, mas está entre os mais ricos. Ele anunciou a compra do Twitter, deixando muita gente preocupada, porque ele é de direita, dizendo que vai ter liberdade de expressão total. Os bolsonaristas comemoraram. Será que o Twitter vai virar uma ferramenta na mão dos bolsonaristas em plena eleição? Vamos acompanhar. É o cenário de 2022 que vai se desenhando. Na nossa sopa de letras desta semana, a indicação de uma obra brasileira, um escritor nascido no Rio de Janeiro, mas criado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É o Jefferson Tenório, autor de O Avesso da Pele, uma obra com uma linguagem direta, muito elegante, né? E a história e a narrativa de um homem negro em busca de suas raízes em Porto Alegre e as dificuldades, né, de um homem negro na capital de um estado que se orgulha da sua origem europeia, mas tem uma população negra muito forte no Rio Grande do Sul. Então o Jefferson Tenório sai em busca do pai, né? Ele vai em busca de um pai. Ele conviveu com o pai, mas um pouco distante durante a infância. Ele vai contando a busca desse pai e ao mesmo tempo é a busca dele. E ele usa a segunda pessoa, né? Aquela coisa você. Tanto na hora de falar com o pai, quanto na hora de falar com ele mesmo. Isso que é o interessante do livro, a linguagem. Então, a temática tem muito a ver com o racismo, como se colocar numa sociedade racista, e ao mesmo tempo uma obra refinada do ponto de vista da linguagem. E não é cheia de elucubrações, é uma linguagem muito direta e ao mesmo tempo muito original e muito elegante. Vale a pena. Jefferson Tenório, O Avesso da Pele, na nossa sopa de letras desta semana. Nosso cafezinho essa semana vai para o povo do carnaval e do samba, que depois de 2 anos sem conseguir fazer a festa, retomou em 2022 a tradição lindíssima, né, que percorre o mundo, essas imagens correm o mundo, do carnaval, fora de época, porque foi no feriado de Tiradentes, mas foi o que foi possível por causa da pandemia. Eu tive a felicidade de ir ao Sambódromo, no Rio de Janeiro, acompanhar o desfile das escolas de samba. Já tinha ido algumas vezes trabalhando, né, como jornalista, mas dessa vez pude acompanhar como público mesmo. E a maravilha, né, da retomada da festa popular, depois desses anos tão difíceis, em uma conjuntura tão difícil no Brasil, é muito importante. Aquela vibração faz muito bem. E desfiles muito fortes, né? No Rio de Janeiro, o Salgueiro, né, marcou muito com samba, um refrão forte e falando da resistência dos povos de origem africana aqui no Brasil. A Mangueira, com um enredo lindíssimo, fazendo referência a antigos sambistas, especialmente Cartola, né, citando sambas antigos ao longo do seu enredo. E uma comissão de frente na Mangueira belíssima também, com uma troca de roupa assim fantástica. E a grande vencedora, além da Vila Isabel, que homenageou o Martinho da Vila, mas a grande vencedora foi a Grande Rio. Pela primeira vez, uma escola da Baixada Fluminense, pela primeira vez ganha o Carnaval do Rio de Janeiro. Também um desfile que trata das questões aí das religiões de matriz africana. O enredo Exu. Ai, o pessoal fica assim. Mas foi justamente para desconstruir a falsa imagem, né, que alguns atribuem a Exu é o demônio. Não, é uma entidade um pouco mais complexa, muito mais complexa do que isso. E o enredo também bastante complexo, lindíssimo. As imagens são belíssimas. Destaque também para Paola Oliveira, né, atriz, mas para os passistas, para o pessoal da escola que conseguiu conquistar pela primeira vez o Carnaval, a Grande Rio, né? Então, é um cafezinho para um Brasil que pode voltar a ser um país
da alegria, da diversidade, da força, da vibração, sem esse horror todo que nós temos visto nos últimos anos. Um cafezinho para o samba e para o carnaval do Brasil.